Boa noite para todo mundo de novo aí, mas mais uma vez que a gente vai conversar um pouquinho. E hoje eu trouxe para a gente falar um pouquinho, então a gente falou muito na última sobre documentação e handover, né? Então a gente passou sobre os documentos que a gente cria e tal. Vocês já me conhecem, já eu vou pular esse aqui. A gente falou sobre assim, introdução, por que documentar, que tipo de artefatos a gente cria, né? Quais são os documentos que a gente usa no dia a dia, quais são os combinados. E o que eu pensei em hoje trazer são três coisas para a gente discutir. Primeiro, falar sobre as rotinas, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente acaba nem falando muito, então eu tentei trazer um pouquinho do meu dia a dia com o time. Quais são as rotinas que a gente tem? A gente faz uma weekly, não faz? Qual papel que ela serve? Quando que a gente fala com os PMs? Quando que a gente fala entre a gente? Quais rotinas existem na semana, no quarto, ou no ciclo de 6 meses, depende de como for. Eu tentei trazer um pouquinho disso. Falar um pouquinho de alinhamento, não é muito longo, acho que eu separei ali algumas coisas mais importantes, assim, vou apresentar para uma liderança executiva. Como é que eu preparo essa apresentação? O que que eu faço? Como, por onde eu começo? Quando eu faço isso? Então, preparei um pouquinho sobre alinhamento, você vai encontrar um pouco de documentos que a gente falou lá atrás. E separei um pedaço legal, porque eu acho que é a rotina mais importante do time de design, que é o design critique. Então, eu trouxe aqui acho que são 7 exemplos diferentes de como fazer critique, como é que eu uso isso no dia a dia. Tentei trazer sempre, como sempre, os exemplos mais práticos possíveis do dia a dia, de coisas reais. Óbvio que né, tem coisas confidenciais que eu não posso mostrar, eu dei uma borrada ali, mas o máximo que eu pude trazer do dia a dia, de como funciona de verdade, a gente precisa discutir. E como sempre, o chat está aberto aí, fiquem super à vontade para fazer perguntas no chat, para me interromper, abrir o microfone, levantar a mão se quiser falar, eu vou deixar aberto aqui os participantes também. Se alguém levantar a mão, tá arrumando a janela aqui para poder ver tudo. Se alguém levantar a mão, eu vou ver. Então, fiquem super à vontade para parar. Quanto mais vocês quiserem discutir, fazer pergunta, fiquem à vontade para fazer. Beleza? Bora lá, então. E a gente vai até umas 8 horas, aí a gente para, faz uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos de break ali para ir ao banheiro, pegar uma água, a gente volta depois também. Beleza? Vamos lá. Então tá bom. Para que servem as rotinas? Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar durante o dia, se tem essas perguntas que vêm na nossa cabeça durante o dia, né? Então, você fala, meu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devia estar fazendo outra coisa? Será que isso aqui é o mais importante? Será que eu estou com esse problema aqui? Será que tem mais alguém com esse problema? Será que a solução que eu estou fazendo é a melhor? Será que vai dar tempo de terminar tudo que a gente falou para terminar? Eu estou com esse impedimento, eu não consigo passar para falar com tal pessoa, ela não me responde. Quem que pode resolver isso? E a ideia é que as rotinas elas servem para resolver esses problemas. Então, ela chama rotina porque é meio que esse substantivo que representa esse caminho normal, esse itinerário. Então, é isso, né? São momentos na nossa agenda, no nosso dia, em que a gente passa sempre por eles, né? Seja semanal, quinzenal, mensal, enfim, trazer alguns exemplos, mas que eles sempre estão lá e a gente pode contar com eles para fazer com que as coisas continuem andando, para a gente garantir que as coisas estão rodando bem. Tá? Então, o que é a rotina? Para que ela serve? Então, primeira coisa, a gente ter um hábito de responder as principais perguntas que a gente tem sobre o que está fazendo. Então, quando a gente faz uma daily, na daily tem as perguntas clássicas, né? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se tem algum impedimento. Então, a gente sempre roda em torno de algumas perguntas que ajudam a gente a manter esse sentimento de que, beleza, as coisas não vão sair do controle, a gente está mantendo o controle, as coisas estão funcionando. A rotina serve muito para isso. Ela garante que não vai passar desapercebido, né? Se você sempre fazendo as perguntas, se mantendo vigilante, as coisas não passam desapercebido, a gente perde a noção do que está rolando, deixa eu fazer uma coisa que podia ter sido melhor, porque a gente não fez as perguntas certas. Ela ajuda a criar esse sentimento de alinhamento entre as próprias pessoas do time. Então, eu sei o que está acontecendo, eu sei se vai dar certo, se não vai, se a gente tem um problema, se não tem. A gente resolve os problemas antes que eles se tornem grandes demais. Então, em vez de você esperar chegar dali um mês, que é a data de você revisar, entregar, começar a desenvolver, para falar que você tem um problema, se você tem uma rotina, isso te ajuda, isso te lembra de falar antes, transforma isso em parte, um hábito que você tem, não precisa ficar toda hora pensando, as coisas não passam tanto. E, especialmente quando a gente faz trabalho remoto e tal, isso concentra as interrupções no momento específico do dia ou da semana. Então, em vez de a cada hora que você tiver uma dúvida, você vai perguntar, ou cada hora que uma pessoa quer saber o que está acontecendo, ela vem te perguntar, você concentra isso no momento, e você fala, beleza, aqui eu vou parar 1 hora, 30 minutos, o tempo que for, para me dedicar a fazer isso acontecer, para não ter que fazer isso em nenhum outro momento. Em vez de você ficar sendo perguntado durante 1 minuto, 30 vezes na semana, você concentra isso em meia hora, numa vez na semana, consegue resolver.
E aí eu trouxe para vocês, tanto na perspectiva e isso eu trouxe muito mais da minha experiência, assim, do que eu já troquei com outras pessoas de outros lugares, da minha experiência, e coisas que são relativamente comuns, que a maioria dos times fazem, tá? Então eu trouxe um pouquinho aqui de como é que eu vejo isso. Mas, de novo, não é nenhuma receita, eu sempre falo isso, não é uma receita pronta, cada lugar vai precisar adaptar de um jeito ou de outro, para uma necessidade ou para outra. E também não é só isso. Tem outras rotinas que podem funcionar super bem para vocês também. Tá? Mas vou trazer um pouquinho assim das que... E tem outras que não estão aqui, mas tento trazer as principais da perspectiva de uma pessoa trabalhando num time de design, uma pessoa de design trabalhando num time de produto, para tentar ajudar a ver se essas coisas podem se encaixar para vocês, ou se vocês podem pegar isso, fazer um remix ali e fazer funcionar para o dia a dia de vocês. Tá? Então, essas duas perspectivas, tanto do mês, que é a coisa um pouco mais de hábito do dia a dia mesmo, quanto essa perspectiva um pouco mais anual. Então, hoje, no caso do Gympass, por exemplo, que é onde eu estou, é uma perspectiva de quarter, então elas acontecem a cada 3 meses, mas pode ser que seja quadrimestre, então acontece 3 vezes por ano, cada 4 meses, ou semestre, enfim. Aí a gente vai ajustando, depende de como é que a empresa em si funciona, depende só do time de vocês também. Tá? E aí, tem 4 rotinas principais que eu queria trazer para vocês e mostrar um pouquinho de como elas funcionam no dia a dia dos times que eu trabalho hoje. Então, a primeira delas é a weekly, que a gente faz de upstream, discovery, mais ou menos o nome, né? O nome varia, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tem os refinements, que é importante, que eu falei um pouquinho semana passada, vou trazer um pouquinho mais em detalhe hoje. Tem a weekly review, que aí são entre os designers, e tem o chapter day, que é todo o chapter de design da empresa. Tá. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho que acho que talvez seja uma que vocês têm estejam mais perto, ou tenham mais costume, seja mais comum de existir. Que é essa reunião semanal para a gente falar, beleza, o que a gente fez semana passada, o que a gente vai fazer semana que vem. Às vezes isso acontece junto com a sprint planning, por exemplo. Então, o time de desenvolvimento planeja o que vai fazer e começa a fazer, e o time de design, produto que está trabalhando nesse upstream do discovery, né, o time de desenvolvimento vai fazer no futuro, planeja também junto, mas no caso do Gympass a gente faz separado. Então, a gente faz isso óbvio que a gente participa da planning, né, mas mais como ouvinte, para ajudar, tirar dúvida e tal. E a gente separa um pouquinho e faz toda semana para a gente ver como é que a gente está progredindo, sempre olhando para o que a gente vai entregar para o time desenvolver, o que a gente tem que fazer, sempre mirando nas prioridades que a gente tem. Tá? Isso acontece toda semana no nosso caso, mas assim, toda semana, 15 dias, depende muito da cadência do time, isso não tem muita regra, só como é hoje. E quem que está aqui? Geralmente é uma reunião que a gente junta design, produto e as pessoas de engenharia, tá? Então, pelo menos o líder de engenharia, a pessoa que lidera engenharia tem que estar lá, porque não dá para ficar sem essa perspectiva, porque senão você pode estar viajando na maionese, fazendo um negócio super difícil, tem um monte de restrição técnica que você vai descobrir só depois. Então, isso é importante. E, opcionalmente, se tiverem mais pessoas no time de engenharia, por exemplo, lá, tem uma pessoa que manja muito de front-end, é importante ela estar lá, que é o caso de um dos times, por exemplo, a gente coloca essa pessoa lá e a gente conversa. E, assim, no nosso caso hoje, a maioria das vezes demora meia hora. Tá? A gente faz o negócio para ser como é toda semana, a gente consegue fazer muito rápido e a gente concentra as interrupções que antes ficavam espalhadas na semana, tipo, você terminou tal coisa, vai fazer tal coisa, vamos sentar para revisar. A gente concentra numa meia hora na segunda-feira, resolve os problemas e consegue ter uma tranquilidade para poder focar no que precisa fazer durante a semana. Então, a gente faz logo no começo da semana por conta disso também. Meio que ajuda a gente a começar a semana, a saber o que a gente vai focar ali. E a gente divide entre 2 perguntas, né? Os primeiros 15 minutos a gente foca em olhar o que a gente fez na semana passada. Isso às vezes extrapola um pouquinho, 15, 20 minutos, depende de quantas pessoas tem no time, do volume de coisa que a gente está fazendo, mas é para ser rápido. Não é para ser uma critique, uma review, é mais para a gente passar por cima e mostrar. Se tiver dúvida, a gente geralmente marca um momento depois para revisar, ou fala, olha, a gente vai revisar isso aqui no refinement, faz as perguntas lá, tá? Pedindo documentos se você quiser ler antes e tal. Mas é mais para dar visibilidade do que está rolando e a gente planeja o que vai trabalhar naquela semana. Então, por exemplo, se tem alguma mudança de prioridade, é aqui que a pessoa de produto traz, para dizer, olha, aconteceu isso e, portanto, a gente está... Aquele negócio que a gente achou que ia fazer só daqui um mês, a gente vai precisar priorizar para agora, porque rolou essa mudança aqui. Talvez a gente... E às vezes acontecia, sei lá, você começou a trampar na segunda-feira, acontecia na quarta-feira, a pessoa de produto vinha na quarta-feira, chamava uma pessoa só no Slack e falava, aí virava um telefone sem fio, ninguém entendia mais nada. E isso aqui ajuda a resolver esse problema. Então, é aqui que a gente usa para se alinhar. E aí, a gente tem que ser muito chato com não mudar isso ao longo da semana. Óbvio que tem exceções, às vezes a bomba explode, beleza, tudo bem, aconteceu, a gente tem que mudar, é um problemaço aqui e tal.
mas a gente tenta ser muito chato com isso de a gente conseguir se planejar na segunda-feira e ter uma semana para falar, beleza, a gente sabe onde a gente tem que chegar na sexta-feira. Então, a gente consegue trabalhar naquele time frame, a gente tem uma noção maior, mas a gente parte do princípio que nessa noção maior as coisas podem mudar e faz parte de como as coisas funcionam. Tá? Como é que a gente usa? A gente tem um board do Gira, nesse caso aqui, para um dos times, esse time que está aqui, a gente tem um board do Gira, e as coisas que a gente está fazendo estão lá. Então, o jeito que a gente faz, a gente tem um backlog, então na segunda-feira a gente pega tudo que ou está em work in progress, ou está em critique, ou está em ready for dev, que foi o que a gente fez na semana passada e passa por aquilo, e fala, beleza, isso aqui a gente andou, terminou, está nesse momento, está naquele, e a gente passa por isso, e já vou mostrar mais ou menos como é que a gente faz para discutir isso assincronamente, como é que a gente revisa esses pontos e resolve eles durante essa reunião. E aí a gente vai, beleza, o que a gente vai fazer essa semana? A gente olha, tá bom, do que a gente já tinha, o que está em work in progress, né? Vamos parar alguma coisa? Teve uma mudança de prioridade? Não teve. Então, beleza. Cabe mais alguma coisa essa semana? A gente vai no backlog, que é a primeira coluna, e puxa para esse this week. Então, é meio que assim que funciona o nosso processo. A gente tem o backlog, são as coisas que a gente sabe que vai fazer para o futuro, sei lá, para os próximos 2, 3 meses, elas estão ali, levemente organizadas, assim, mais importante em cima, menos importante embaixo. Tem o que a gente se comprometeu a fazer naquela semana, nessa coluninha de this week, que a gente está fazendo, fica em work in progress, e aí, conforme as coisas vão avançando, terminei o principal perno do trabalho, a principal parte do trabalho, para estar pronto para desenvolvimento, para estar realmente pronto, a gente vai avançando. Então, do work in progress, ela passa para critique e review, e a gente vai marcar um momento para sentar e fazer uma review com o time de engenharia, fazer critique com os designers. No momento que a gente fechou isso aqui, a gente passa para ready for dev. E aí, cada issue dessa, ela é mais ou menos assim. Então, vai ter lá dentro um checklistzinho de quem está fazendo, o que está fazendo, para dar um pouco de visibilidade para as outras pessoas, do que às vezes é uma coisa um pouco grande, a gente coloca lá. E algumas notas para explicar um pouco de contexto. Ah, o que que teve, o que que não teve, a gente está fazendo, não está. Esse é um exemplo bem mais simples, era uma coisa bem pequenininha, bem simples, então ela não tem muito detalhe. E para coisas mais complexas, geralmente para evitar de ficar tendo essas interrupções e tal, a gente tenta concentrar as perguntas e respostas assíncronas pelos próprios comentários na issue ali. Então, esse aqui é um dos exemplos de um problema que o Gerardo é o designer e o Paulo é o Eng Lead, então eles estavam conversando, então o Gerardo perguntou uns casos, ele estava tentando desenhar os primeiros casos e falou, meu, bati nos problemas aqui que eu não sei o que vai acontecer, por que que a gente pegou isso aqui e tal. A gente coloca lá. E geralmente, se forem coisas simples, elas são discutidas ali mesmo, assíncrona, que foi o que rolou aqui, mas muitas vezes a gente não responde, coloca só um checkzinho de que leu lá, sei lá, por exemplo, o Paulo coloca, ou se ele faz uma pergunta para alguém de design, a pessoa coloca só um checkzinho para dizer que leu, e a gente discute isso na prática durante a weekly, tá? Para não ter que ficar parando e discutindo, marcando várias reuniões e discutindo ao longo da semana, a não ser que seja uma coisa mais urgente, assim, então a gente tenta concentrar bastante ali. Tá? E aí o que a gente faz geralmente durante a weekly é realmente abre o Figma, compartilha a tela e mostra o que está rolando. Tá? Então aqui é muito mais expositivo, não tem muita discussão, pergunta do porquê, tá, olha, é isso que está rolando, a gente está aqui. Às vezes, por exemplo, o Ingrid vai perguntar, putz, legal, dá para levar isso para o refinement na segunda-feira que vem para a gente começar a desenvolver no próximo sprint? Então, às vezes você responde uma pergunta ou outra, alinha uma coisa ou outra, mas tem uma discussão mais profunda sobre, eu acho que esse fluxo não funciona assim, ou eu queria ver se dá para fazer isso de outro jeito por conta de uma restrição técnica, ou a pessoa de produto vê que tem uma conexão com... Aí, essas discussões mais profundas a gente geralmente leva para discutir caso a caso, depois para não ficar tomando muito tempo de todo mundo aqui. E tem bastante gente. Tá? A segunda refinement, a gente já falou um pouquinho, não vou gastar muito tempo aqui, mas é uma conversa entre o time de produto design e o time de engenharia todo ou quase todo, para falar do que está pronto ou quase pronto para ser desenvolvido. Então, ele acontece ou toda semana ou entre as sprint plannings, depende muito de como o time está entrosado, como está rodando aqui. No caso desse squad, por exemplo, esse time, ele roda entre as sprint plannings, então numa semana é sprint planning, na outra é refinement, e participa o time todo, tá? Então, tanto o time de design, de produto, quanto as pessoas de engenharia. Como é que a gente faz? A gente começa listando o que a gente vai discutir e a gente passa no ciclozinho de a pessoa de design de produto sentam juntas para explicar a feature que a gente está fazendo, os engenheiros fazem perguntas e tiram as dúvidas. Se tiver mudança, a pessoa de design vai anotar aquilo para levar para a próxima, tá? E aí a gente geralmente leva
uma coisa um pouco, como é um refinement, a gente já está falando de detalhes de implementação e tal, a gente já vai levar um documento um pouco mais completo. E a gente já leva, por exemplo, um exemplo de como funciona o fluxo, então a gente leva um overview do flow, como é que rola, para a pessoa de desenvolvimento poder olhar, entender e falar, beleza, entendi, isso aqui conecta lá, então eu tenho que fazer um negócio assim, tá? Poder gerar discussão. E a gente tenta levar também o máximo possível nesse documento especificações bem claras, assim, de, ó, isso aqui, ele serve para isso, tem essas coisas que a gente vai explorar se dá para fazer aqui ou não, tá? A gente tenta levar num nível de definição que, assim, quase pronto para produção. Ou o mais pronto, esse é o momento que a gente leva para refinement, é assim que a gente leva para uma apresentaçãozinha. Não é nada muito incrível, assim, de documento e tal, mas ele é o suficiente para a gente conseguir explicar o fluxo, o geral, e alguns detalhes que a gente acha mais importante para discutir com o time de dev, tá? Esse aqui é outro legal também, que é a Weekly Review. Então, como a gente, na segunda-feira, fala muito mais por cima, assim, para responder duas perguntas, né? O que a gente fez semana passada, o que a gente vai fazer essa semana, falta espaço, às vezes, para a gente poder tirar dúvida, criticar o trabalho, criticar no sentido de critique mesmo, né? De fazer o critique do trabalho um do outro e tal. E a gente, quando tem projetos maiores, coisas maiores, a gente marca uma critique mesmo, como, sei lá, a gente redesenhou uma navegação, a gente fez uma feature grande, a gente, quando participou do Discovery, geralmente marca uma critique com mais pessoas e tal. Mas esse aqui é muito mais para a gente ter a rotina de estar revisando o trabalho para se alinhar entre a gente. Então, por exemplo, o time que trabalha no mesmo produto, ele geralmente fala toda semana para resolver isso aqui. Tá? Então, a gente, aí depende, né? Toda semana, a cada 15 dias, depende do ritmo, quantas pessoas estão fazendo. E aí é o chapter design. De design que faz essa reunião, geralmente são só designers, são pessoas de design que estão aqui, mas depende muito de quem. Então, por exemplo, pode ser que sejam só pessoas de design que trabalham no mesmo produto. Às vezes, se o próprio produto é muito grande, você pode fechar em grupos menores. Então, assim, o número ideal para mim é 3, 4, 5 pessoas. Além disso, começa a ficar difícil porque fica pouco tempo para você mostrar e conseguir criticar. Então, geralmente, esse é o número que eu olho, quantas pessoas estão participando e apresentando ali, tento quebrar para manter entre 3, 4 ou 5 ali. E como é que a gente faz? A gente começa ali nos 10 minutinhos, a gente olha o geral, como é que as metas estão, os objetivos, se tiver algum comunicado maior para fazer, de mudança, de alguma coisa, a gente dá uma olhada no geral. E às vezes nem demora 10 minutos, tá? É mais assim, se acontecer alguma coisa. E aí a gente gasta todo o resto para a pessoa apresenta em 5 minutos o que ela está fazendo e diz o que ela precisa. Olha, eu quero só mostrar o que está rolando, eu quero feedback, eu não estou conseguindo avançar nisso, estou com um bloqueio específico. E a gente abre o Figma mesmo e vai a partir dali. Então, a gente abre o Figma do que a gente está trabalhando, por exemplo, deve ser uma coisa que uma das pessoas que está trabalhando, ela abre, explica o que está rolando, e aí o que a gente gosta de fazer, porque se você só falar e não anotar, geralmente você perde o que está rolando. Então, quem está fazendo a critique aqui vai colocar um comentário direto no Figma. Então, se você está falando, está fazendo uma sugestão e tal, você já abre, deixa o Figma aberto, entra no modo de comentário, aperta C e a gente vai deixando o comentário ali já. E vocês podem fazer, sei lá, não usa o Figma, usa outra coisa, pode fazer o comentário em outra ferramenta, sei lá, no Zeppelin, por exemplo, ou, sei lá, criar um documento no Google Doc para fazer, mas é importante ter um registro do que está rolando, porque isso é importante para a pessoa depois, às vezes ela não lembra. Então é legal fazendo isso também. Uma que é bem bacana, que talvez alguns de vocês já tenham também, que é a última que a gente faz recorrente, é o Chapter Day. Então, é o momento em que a gente reúne todo o Chapter Design, aqui no caso de Impact, a gente junta todo mundo mesmo, tanto pessoas de design de produto, quanto UX Research, UX Writing, todo mundo. A gente faz isso, no nosso caso, a cada 15 dias, e a gente fala dessas coisas um pouco mais amplas, mais relevantes para todo mundo. Então, quais são os objetivos que a gente coloca ali? Então, a gente quer muito mais focar, o chapter dele funciona muito mais como team build. A gente quer conhecer as pessoas de design que trabalham em outros squads ou áreas, a gente quer se aproximar de coisas que, pessoas que às vezes fazem coisas parecidas, mas que a gente não tem tanta interação no dia a dia, então é um momento para fazer isso. E até para conhecer melhor as pessoas que a gente trabalha. Então, eu trouxe aqui, não sei se vocês têm o chapter day, se vocês não têm, recomendo. E eu trouxe algumas das coisas que a gente já fez no Gympass, que eu acho que foram incríveis. Uma delas é o Figma Adventure. Se vocês não fizeram, recomendo que não leiam muito mais sobre. Deixa a pessoa pegar e fazer. A pessoa que vai ser anfitriã disso aqui pega e faz. É uma caça ao tesouro dentro do Figma. Então, no Gympass a gente fez e aí dividiu em times de 3 ou 4 pessoas e quem ganhava, ganhava uns vouchers lá da Amazon, do iFood, enfim, quer escolher.
E a gente propositalmente juntou pessoas que não trabalhavam muito juntos. Então, a regra não podia ter panelinha. Se você trabalha com a pessoa, você não pode estar no mesmo grupo que ela. A gente se juntou pessoas que não trabalhavam juntos. Um negócio que faz parte do dia a dia delas, que é o Figma, no caso do Gimpass. E a gente conseguiu que o pessoal trabalhasse junto, aprendesse um pouco mais da ferramenta. Então, ele tem umas coisas que estão meio escondidas e tal, que você tem que... Como é que você usa o Zoom? Como é que você navega na paleta? E, assim, conseguir aprender um pouco da ferramenta e também fazer um exercício para a galera se conhecer. Então, foi uma coisa muito legal que a gente fez. E outro exemplo legal, então deixando aqui embaixo estão os links, tá? Se vocês quiserem, eu deixei todos os links aqui embaixo. Vocês poderem olhar depois, pegar referência. Eu mando o PDF para vocês depois. E o outro é para o pessoal se conhecer melhor, isso é uma ideia que a gente roubou do time de design do Figma, que são os trading cards. Então, a gente viu um artigo deles falando sobre como eles fizeram os trading cards. Então, cada meio que um cartãozinho, né? Sei lá, para quem jogou Super Trunfo ou Magic, é meio que um cartãozinho de Super Trunfo de Magic para cada um deles. E você, cada um faz o seu e apresenta. Depois você pode, sei lá, tirar as fotos e descobrir quem que é quem. Então, é legal, até para o onboard de quem está chegando, para conhecer o time, é bem legal de fazer. Então, são 12 ideias legais de team building que dá para fazer remoto. E a gente usa geralmente esse momento do chapter day, que é uma coisa recorrente que fica lá. E a gente se divide para cada um puxar essas coisas e ir fazendo. E a gente também usa esse momento para compartilhar informação. Então, a gente traz informações gerais, por exemplo, sobre projetos ou iniciativas mais cross. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de design system, fazer algum anúncio, mostrar coisas que rolaram, a gente traz aqui, porque está todo mundo, então isso é legal de fazer. A gente tem que trazer metas e números quando eles são relevantes. Não vou trazer coisa de uma squad específica, mas trazer coisas da empresa como um todo, isso é legal. E se tem alguma mudança, gente entrando, mudança de liderança, alguma mudança nos planos que a gente tinha, tal, é importante, esse momento é legal, porque a gente tem a rotina, a gente já está lá junto, a gente já senta e já aproveita para conversar disso. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho agora também das rotinas que são um pouco mais, tem mais a ver com os ciclos e com o ano do que necessariamente com o mês. Tá? Então eu vou falar rapidinho de 3 coisas aqui. Planejamento do quarter review, e aí no caso o quarter pode substituir como vocês fizerem isso, onde vocês estão. Pode ser o semestre, quadrimestre, né? 4 meses seguidos, enfim, vocês acharem melhor. E a retrospectiva. Então, o planejamento do quarter, quando que ele acontece? Então, ele é uma coisa que acontece sempre, no caso do Gympass, né? Cada 3 meses. Então, janeiro, abril, julho e outubro, a gente para definir os OKRs para aqueles próximos 3 meses. E todo mundo participa, design, produto e pessoas de engenharia. Geralmente, não é uma coisa que vocês vão fazer, ou que vocês vão estar tocando a dinâmica, mas é uma coisa para a qual vocês têm que estar preparados. Então, qual que é a minha sugestão para vocês fazerem isso aqui? Então, o ideal é que quando esses momentos forem chegando, por que é importante vocês terem isso na cabeça e ir se preparando? Esse é o momento em que vocês vão ter que estar preparados para tomar decisões. Então, como é que eu e o time a gente faz isso no Gympass hoje? A gente, primeiro, aproveita para aprender sobre os números. Então, as discussões de produto e de engenharia e de direcionamento estratégico geralmente giram muito em torno dos números. Então, dá uma revisada antes de começar, garante que vocês estão afiados nos números. Antes dessa discussão também, se tem alguma coisa que você quer fazer ou que você está vendo como problema, aprenda isso da perspectiva dos usuários. Então, geralmente, uma coisa que não acontece muito se não tem uma pessoa de design participando, a gente fala muito da necessidade do usuário, do que funciona, do que não funciona. Então, aprender isso e trazer isso em como você pode impactar no negócio. E, por último, se você conseguir tangibilizar isso em artefatos, melhor ainda, uma análise, um mapa de jornada, um resumo de uma pesquisa, etc., eles ajudam a começar uma discussão ou discordar de alguma coisa. Tá? Então, aqui, basicamente, um resuminho do que rola no quarter, do papel que a gente pode ter nessa planejamento do quarter é isso. A gente está preparado para tomar decisões informado tanto dos números do negócio, quanto a gente ser proativo e trazer artefatos e números e insights sobre o que na ponta os usuários estão achando que é importante para eles, para que a gente pode impactar. Tá? Outro que é bem importante é a retrospectiva que a gente faz no final do quarter. E aí, essa é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe aqui, porque isso é bem importante mesmo, especialmente para o trabalho de design de produto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, não sei se já tiveram esse sentimento, assim, de que, meu, isso aqui não tá legal, não tá funcionando, eu não sei como é que eu faço para resolver esse problema, ou, putz, a gente não tá falando o suficiente, não tá legal. E às vezes você tenta falar com as pessoas, mas você não consegue. E aí, uma expressão que uma das pessoas que trabalha com a gente acabou de fazer isso com os times, por exemplo, ela falou que é
colocar o bode na sala. Tem um bode, você coloca ele no meio da sala e fala, todo mundo olha para o bode e fala sobre o bode. Essa coisa de pegar as coisas que às vezes são desconfortáveis, que a gente não está gostando, que a gente acaba não falando muito, e se colocar, ter o hábito, né, as rotinas são sempre isso, é esse hábito, né, ter o hábito de olhar para aquilo e falar sobre aquilo. Tá? Então, aí a gente faz isso e é uma rotina, um jeito, assim, se for fazer todo mês, às vezes é pouco, não é coisa suficiente que acontece, e fazer todo ano, por exemplo, você vai deixar muita coisa passar. Então, todo quarto ou semestre, como vocês terminarem aí o ciclo de objetivos, é o ideal para fazer. Tá? Participa quem? Design, produto, pessoas de engenharia, quem trabalha junto, mas às vezes pode ser só de um chapter, por exemplo. O trabalho do Scratch está legal, mas do chapter não está tão legal, a gente não está se alinhando, não está sabendo o que está rolando. Então, pode ser só do chapter também, pode fazer duas diferentes. Como é que eu gosto de fazer? Geralmente tem uns minutinhos ali para fazer um quebra-gelo, tem vários jeitos de fazer, para quem teve aula, a gente teve aula de facilitação já, tem uns exemplos de como fazer quebra-gelo, enfim, aqui é mais para tirar o pessoal daquele momento inicial de chegar para mais uma reunião. E aí a gente entra na retrospectiva, que é, a gente começa com todo mundo colocando post-it no board, então isso é rápido e em silêncio mesmo. Depois, a gente vai, passa 20 minutinhos, todo mundo passa pelos post-its e cada pessoa explica o que estava pensando, o que estava sentindo quando viu aquilo. A gente volta nos principais problemas e sai dali para pensar em soluções. E acho que esse é o principal ponto. A retrospectiva, ela funciona muito melhor quando você consegue sair dali já pensando em soluções dos principais problemas e quem vai delegar, quem vai resolver aquilo, quem vai tomar os próximos passos. E aí, o modelo legal, se colocar o link, eu vou colocar o link para esse template que eu gosto de fazer, é o do barquinho. Então, a gente tem ali o barquinho e tem 4 quadrantes, né? Tem o vento, que é aquilo que está empurrando a gente para frente, está ajudando a gente a andar. Tem o sol, que é as coisas que nos fizeram sentir bem, as coisas que dão aquele senso de beleza, a gente fez, foi legal. Tem a âncora, que é as coisas que seguram a gente. E tem as pedras ou os corais, que são os riscos que a gente tem à frente. Então, esse é o tipo de retrospectiva que ajuda a gente a colocar o bode na sala, colocar o elefante na sala e falar sobre ele. A gente conseguir. E aí, o jeito que eu gosto de fazer é, a gente sempre passa as coisas boas primeiro, para depois falar das coisas ruins, para tentar ter essa perspectiva um pouquinho do copo meio cheio. As coisas boas, geralmente, elas estão rolando bem, não precisa fazer nada, a gente vai mesmo ter os action points na parte de baixo, né? Seja na âncora ou seja nas pedras. Mas é legal começar pela parte de cima para dar uma animada na galera. E aí depois, uma vez que você passa por tudo isso aqui, né, eu falei lá, volta nos principais problemas, clusteriza, volta nos principais problemas. E aí vem a parte mais importante do final, que sem isso aqui fica meio que blá blá blá, meio falação sem muita ação, que é pensar nas ações. Então, outra coisa que eu gosto de fazer aqui é pegar o que a gente levantou, transformar em How Might We. Então, você falou assim, a gente tem um problema que é o trabalho não está bem dividido. A gente fica, algumas pessoas ficam com muita coisa, outras pessoas ficam com poucas coisas, tá? Como poderíamos dividir melhor o trabalho? E a gente discute coisas que a gente já fez que funcionaram, que não funcionaram, coisas que a gente viu em outros lugares. Traz umas ideias para cá e geralmente uma pessoa fica responsável por dar os próximos passos. Então, essa é outra parte importante também. Não pode terminar isso aqui e falar muito legal, voltamos a fazer exatamente o que a gente fazia antes. Idealmente tem uma pessoa que vai pegar isso aqui e pensar nos próximos passos, tá? É meio que se tudo estiver bem, isso é uma medida profilática. A gente vai resolver os problemas antes que eles se tornem grandes demais. Se tudo de não estiver bem, se as coisas não estiverem indo bem, é o momento de colocar o elefante na sala, o bode na sala e falar sobre ele. A gente fica falando e compartilhando as coisas que não estão bem, que não estão rolando um com o outro, só com o líder, só com a pessoa que é sua par, mas a gente não fala sobre os problemas juntos e pensa em como resolvê-los. Então, esse aqui é o momento. Por isso que isso é uma rotina muito importante para os times rodarem bem, estarem saudáveis. Beleza? Lembra, galera, se você deixar perguntas no chat, vai levantar a mão, abrir o microfone, fiquem sempre à vontade. Tá? Vamos falar um pouquinho de alinhamento agora. E aí a gente vai fazer uma pausinha, deve ser mais ou menos ali umas 5 para as 8, quando a gente terminar, umas 8 e 5 a gente deve voltar. Beleza? Então, o que é alinhamento? Né? Essa palavra parece que cada vez, quanto maior a empresa, mais você vai ouvir isso aqui, porque mais difícil é de fazer. E alinhar é isso de você tentar equilibrar, equiparar e nivelar as coisas entre todo mundo. Né? É um ditado que, assim, tão importante quanto fazer é mostrar o que está sendo feito. Não adianta de nada a gente estar trabalhando, estar fazendo e a gente não está mostrando o que está rolando.
E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes a gente chega, por exemplo, para apresentar um trabalho, para fazer alguma coisa, e de repente parece que é a primeira vez que as pessoas estão ouvindo sobre aquilo. E é um negócio que eu tento apresentar rápido, que está muito claro, queria fazer em 1 hora, demora um dia inteiro, e na verdade a gente parece que deu 2 passos para trás, em vez de dar 2 passos para frente. Então, esse alinhamento, a gente está sempre falando e conversando, ele diminui essa sensação de que produto, o design é uma caixa preta, em que as pessoas pegam, vão para uma caverna durante um mês, de repente voltam com um negócio novo, a gente tem que fazer aquilo. E, consequentemente, isso ajuda a diminuir aquela ansiedade sobre como as coisas estão indo. As pessoas ficarem te perguntando o que está rolando, o que não está, como está funcionando. Quando a gente falou das rotinas lá atrás, a gente falou muito mais entre o squad, entre o time, entre o produto ali. Quando a gente fala de alinhamento, a gente também fala para dentro. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou tentar pensar com vocês um pouquinho para fora também. A gente faz isso especialmente para fora, né? Então, esses são os 2 tipos de alinhamento que a gente faz. Para dentro, ou seja, para a gente enquanto time, enquanto chapter, a gente está sabendo o que está rolando, e para fora, que é geralmente com outras áreas, com uma liderança executiva. E quais são as perguntas que cada um desses alinhamentos responde? Então, quando a gente faz para dentro, é muito mais aquilo que a gente já falou um pouquinho nas rotinas, que é o que está acontecendo? A gente vai conseguir entregar o que a gente precisa entregar? O que a gente vai fazer depois disso? Mas quando a gente fala para fora, a gente fala muito mais sobre isso resolve o problema, porque a gente está trabalhando, está indo na direção certa. A empresa está pronta para isso. A gente está dando um passo muito maior para a perna e isso a gente não vai estar pronto para conseguir suportar isso aqui uma vez que a gente estiver pronto. A gente concorda com isso? O que está acontecendo? No que a gente está trabalhando? Então, é muito importante manter na mente essas 2 coisas, tá? Primeiro para dentro, e aí eu vou falar, a gente já falou bastante, eu não vou nem chover muito numa olhada aqui, a gente vai passar rápido, mas a primeira delas é foquem bastante na comunicação assíncrona. Então, sempre que vocês terminarem as coisas, fizerem progresso, é muito legal vocês colocarem as coisas, terem essa abertura de falar com os times e ter esse alinhamento interno de mostrar o que está acontecendo, trazer as coisas. Então, por exemplo, esse é o caso de uma coisa que eu estava trabalhando recentemente e tinha 2 cenários para a gente tomar uma decisão. A gente ia ter que falar isso, na verdade, na reunião de segunda-feira, na Upstream. Mas eu falei, bom, já vou mandar, todo mundo pode ler, já ir pensando sobre isso, a gente chega na segunda-feira só para discutir. Então, isso ajuda a manter o alinhamento interno. Todo mundo vê que as coisas estão acontecendo, quando elas estão acontecendo, e isso funciona super bem. Esse é uma mensagem do Slack, tá? Só mostrando mais ou menos como é que a gente faz. Tem as progress reviews também. Então, às vezes, por exemplo, o próprio Squad faz a planning, vai fazer a retro, a review, mas nem sempre todo mundo que quer saber o que está rolando participa disso. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que lidera a tribo inteira, ou que lidera um grupo de squads, não vai participar da review e da retro de todas as squads, não vai dar tempo. Então, às vezes é legal você marcar uma revisão de progresso quando você tem alguns milestones específicos. Então, fala, beleza, olha, quando a gente terminar de fazer o discovery, a gente vai marcar um progress review, vai sentar, fazer um checkpoint com as pessoas que estão envolvidas, que são importantes de dentro da tribo ou de outra área parceira, para trocar uma ideia e falar, beleza, essa aqui era a milestone, a gente chegou aqui, e essas decisões que a gente tomou, esse processo que a gente fez. Isso ajuda bastante, principalmente, a não chegar daqui, sei lá, 1, 2, 3 meses com uma coisa muito grande e ter que explicar tudo de novo e aí as pessoas voltarem naquela decisão que você tomou há 2 meses atrás e falar, mas por que você tomou essa decisão? Eu acho que ela não é a melhor decisão. Tem essa informação que você não sabia que vai mudar o que você pensou. E às vezes você acaba jogando um tempão de trabalho fora porque você não compartilhou cedo o suficiente. Então aqui é esse momento de trazer para dentro, dentro da tribo, do squad ali, mas está sempre tendo esses checkpoints para revisar. Tá? O refinement, que vocês já sabem, não vou passar muito mais, a gente já falou algumas vezes sobre ele, então esse é um exemplo assim, de quando a gente termina, o que a gente anota, próximos passos e tal. E falar um pouquinho do que eu acho que é a coisa que a gente, pelo menos quando eu vejo assim, quando a gente chega num lugar novo, a gente está aprendendo, é o que a gente tem que aprender a fazer melhor e mais rápido, porque é isso que traz bastante resultado, que é essa coisa de alinhar para fora. Então, eu trouxe um modelinho de como é que eu gosto de fazer as apresentações mais executivas para liderança, assim, e como é que eu trato a comunicação assíncrona nesses casos também. Tá? Então, essa 25-35 é por quê? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, eu demorei um tempo, mais do que eu gostaria de admitir para sacar isso, que é, às vezes você está apresentando, sei lá, você faz uma apresentação super complexa, super bonita, e ponta a ponta com vários detalhes e tal,
E às vezes, ou você marca uma hora e você consegue passar por nem metade do que você tinha planejado de apresentar e de mostrar, porque às vezes você se pega nos detalhes, alguns detalhes que não precisava se pegar, ou você trouxe muita coisa para discutir, ou você acaba falando durante uma hora, apresenta tudo, e aí todo mundo fala, beleza, muito legal, fecha, vai para fazer outra coisa, que acabou o tempo que você tinha planejado, e na prática você precisava que era de feedback, que era saber se está na direção certa ou não, você acaba não conseguindo fazer. Então, esse é meio que o modelinho que eu faço para garantir que a gente consegue fazer essas coisas. Então, gasto de 20 a 25 minutos para apresentar a ideia ou proposta, de jeito bem simples, claro, e vai direto ao ponto, e os outros 35, 40 minutos para ouvir feedback e anotar, tá? Então, em vez de falar, eu vou mostrar como é que eu faço. Então, o que eu gosto de fazer? Isso aqui é o Situation Complication Resolution, é um framework da McKinsey, que eu acho que ele traduz bem como que você pode montar uma apresentação dessa, meio como é que eu tento fazer sempre que eu monto uma apresentação dessa, que é, primeira coisa, gastar 5 minutos, e aqui é importante você se manter nos times, às vezes você perde muito tempo numa coisa e aí todo o resto acaba, você acaba gastar muito tempo no negócio que não era a principal coisa que você queria dizer. Então, gasta só 5 minutos para trazer uma análise objetiva da situação atual e se basear nos fatos. Então, um exemplinho é, o nosso objetivo é crescer o nosso número de usuários. E a gente trazer a perspectiva, por que que a gente está fazendo isso, qual é a meta da empresa, tal. Onde a gente está, que números a gente tem, por exemplo, quais desafios que a gente tem ali. Complication, que é, na prática, o problema que a gente está resolvendo. Então, tá, se o nosso objetivo é crescer o número de novos usuários, o nosso problema, o nosso complication, é que o número de novos usuários de mídias orgânicas, por exemplo, está caindo muito. Então, a gente tinha um produto e, organicamente, ele tinha um crescimento de novos usuários muito alto e isso está caindo. E gastar a maior parte do tempo falando do resolution, que é a solução que você está trazendo, e você apresentar a ideia para resolver esse problema de forma simples e direta. Então, a gente vai criar uma nova maneira de fazer promoções, por exemplo, para a gente poder ter mais promoções orgânicas. Tá? E se você fizer isso aqui, você não vai se prender muito apresentando um negócio super complexo, entrando no detalhe, porque em 15 minutos não dá para ver detalhe, e isso aqui não é um alinhamento interno, assim, de dá para fazer, se a usabilidade está boa ou não está. Isso é mais uma visão executiva, de alinhamento para fora mesmo, e você consegue partir para a parte mais interessante, que é a discussão. Pessoas vão voltar e vão fazer pergunta. E geralmente, a própria apresentação, você dá para deixar uns slides escondidos também, com alguns detalhes que você sabe que podem aparecer. Se a pessoa pergunta, levanta aquela discussão, você consegue ir lá para olhar. E, lógico, depois anotar tudo que foi discutido. Tá? Então, e eu geralmente gosto de fazer isso na apresentação também. No final, as anotações lá, para a gente conseguir ver tudo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, com quem a gente falou, isso meio que cria uma memória para o negócio que a gente apresentou ali também. Assim, esse é um negócio que vocês puderem fazer, se vocês não fazem hoje, regularmente, tem coisas importantes que vocês querem apresentar, faz o Situation Complication Resolution, apresenta em 25 minutos e deixa 35 minutos para a pergunta. Geralmente eu explico isso no começo também. Tá? Falo, galera, deixa o finalzinho para a gente responder as perguntas no final, vou passar por primeiro. Beleza? E muitas vezes também é como a gente faz a comunicação assíncrona para alinhar para fora. Então, esse é um exemplo, a gente tinha, e acho que, não sei se é, o iFood e o Gympass tinham a mesma dor, e eu acho que meio, talvez todo lugar tenha, que é as coisas saem ou são lançadas, enfim, isso é só um exemplo, claro, mas, meu, o time de CX nem sabe, de repente aparece uma feature lá e alguém liga para perguntar e nem o time de CX sabe direito, porque o tipo de produto rola e tal. Então, é importante ter essa comunicação assíncrona para fora. Então, por exemplo, no iFood, agora no Gympass também, a gente tinha um endereço de e-mail que era de Product Releases, e sempre que saía uma release de um produto, de uma coisa nova, a gente mandava naquela lista de e-mail e qualquer pessoa da empresa pode ir lá e se inscrever nessa lista de e-mail para receber. Então, eu acho que esse é um tipo de comunicação assíncrona para fora que é bem legal. Você não vai ter tempo de fazer uma reunião com todas as áreas da empresa, sempre, para apresentar tudo que está rolando. Mas tem um jeito de fazer, tem um momento que você faz isso sempre, seja quando você está lançando um negócio novo, ou quando ele entra em desenvolvimento, você pode acertar o timing, mas tem um canal que funciona, um jeito de fazer isso, geralmente é uma prática muito boa. Eu recomendo que vocês façam para alinhar para fora, para garantir que todo mundo está sabendo o que está acontecendo. E era isso até agora. Então, a gente falou a parte da metade, a gente falou um pouquinho das rotinas no começo, falou agora um pouquinho de alinhamento, e a parte maior é falar sobre pelo menos a que eu acho, a principal rotina que traz mais retorno, que é a Design Critique. Vamos parar um pouquinho agora, já são aí, faltam 8 minutinhos para as 8. Vamos fazer um breakzinho aí de 5, 8 minutos, a gente volta às 8 horas em ponto e continua.
Pode ser? Boa. Eu vou Fechado. aproveitar aqui e pegar uma água rapidinho, esqueci minha água lá embaixo, mas eu já volto. Aí, se quiserem aproveitar para fazer pergunta, mandar coisa no chat, eu já volto aqui, a gente já volta falando. Beleza? Se que tiver aqui de volta, eu abro a câmera e dou um toque. Daqui a pouco a gente volta então, 8 horas. Valeu. Combinado. Patrícia, a gente sempre. Desculpa. Boa. Imagina, a gente sempre faz teste. A questão é que, assim, o que que acontece? Vou dar um exemplo de quando não dá para fazer teste, por exemplo. Tem umas coisas, a gente teve um caso agora, um negócio que estava muito apertado. E aí, assim, a gente ia começar a desenvolver o negócio, o time ia ficar sem backlog no dia X, dia 1º de novembro. Chamada, não é essa data, chamada 1º de novembro. Então, assim, não tem muito choro. O que dá para fazer até lá, para a gente começar, porque não dá para o time ficar parado. Não tinha nada para fazer. E beleza. Só que qual foi o combinado que a gente fez? Falou, ó, a gente vai passar para desenvolvimento as coisas que a gente tem menos risco. Coisas que ou são similares a outras coisas que a gente fez, então a gente dá para usar os mesmos modelos mentais, os mesmos patterns, componentes, a gente sabe que vai funcionar, ou coisas que a gente já tem maior conhecimento. Mas a gente ainda vai testar tudo. O que pode acontecer é, falar, se a gente descobrir algum problema de usabilidade, a gente tem um compromisso entre a gente. A gente vai fazer uma V2 e na próxima sprint a gente vai fazer as mudanças, mesmo que a gente tenha que desfazer o negócio que a gente acabou de fazer. Tá tudo bem isso combinado para vocês? É o único jeito, a não ser que vocês tenham uma outra solução, ao invés de um outro jeito, a gente não está confortável em soltar o negócio sem testar. A gente não vai fazer isso. Então a gente fez meio que um meio termo, assim, olha, beleza, podemos começar a desenvolver, porque assim, tem muita coisa de back-end. Vamos pegar um exemplo, assim, um negócio de financeiro, por exemplo. Você vai ter que buscar as informações do back-end, vai ter que tratar assim, aquilo, como você mostra que é a chave, mas o back-end dá para começar a fazer e tal. Então, se você parte dessa premissa de que assim, ó, nessa data aqui não vai dar, mas eu quero testar e fazer isso aqui e tal. E depois a gente, se tiver uma V2, eu trago as mudanças para a gente olhar. Às vezes é um meio termo legal de encontrar. Tá? Assim, testar um negócio que eu tento ao máximo não abrir mão, que é geralmente onde a gente ganha mais em questão de, aliás, né, deixa de gastar mais, a gente não desenvolve um negócio que a gente sabe que vai poder mudar, que a gente, quando se entrega lá na ponta, gastou semanas desenvolvendo e você fala, meu, não tá funcionando, tá muito ruim, a gente tem que mudar, você acaba jogando fora aquele tempo. Então, um trade-off que eu tento não fazer é deixar de fazer teste. Às vezes a gente tem que abrir um pouco mão de quando fazer ou como fazer, ser mais criativo ali nas datas, mas tento fazer sempre. Respondi, Patrícia? Boa. Beleza. Alguém mais quer aproveitar o bom dia aí, colocar uma pergunta no chat, abrir o microfone? Não? Fiquem à vontade, galera. Parar no meio, perguntar, fiquem à vontade. E aí, essa é a última coisa que eu queria trazer para a gente discutir hoje, é a maior delas, que é a Design Critique. E a Design Critique, ela geralmente fica nessa interseção muito, meio que igual ao feedback, uma interseção muito louca, que é, a gente tem essa vontade de crescer como designer. Então, você como pessoa que trabalha com design, você sabe, eu sei que tem um jeito melhor de fazer isso, alguém vai conseguir me mostrar um jeito melhor. Será que tem um jeito de melhorar esse fluxo que eu tô trabalhando? Você, às vezes tem uma dúvida, você não tem muita experiência com visual, por exemplo, e você olha e fala, meu, acho que esses ícones não estão legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa encruzilhada que é, a gente quer ser aceito como parte da tribo, como designer. Então, a gente fica nesse negócio de, será que tá bom o suficiente para mostrar? Será que, o que vão pensar se mostrar esse negócio? Será que tá ruim demais para mostrar? Se isso que eu estou mostrando tiver ruim, quer dizer que eu sou ruim? E a critique é esse momento que a gente cria esse espaço para justamente lidar com todos esses problemas de uma vez. Então, é a gente transformar em rotina, né? Transformar em hábito isso. Então, ter que tirar esse pensamento, essa coisa de ser aceita, será que eu mostro ou não mostro? Todo mundo mostra, faz parte. E mostrar que todo mundo tem coisa para melhorar no trabalho. Desde a pessoa mais sênior até a pessoa mais júnior. Todo mundo tem sempre coisa para melhorar. Então, a critique, ela é essa ferramenta para crescimento profissional das pessoas que fazem design. Mais do que ela é óbvio para o produto. Então, um time que faz critique tem produtos muito mais consistentes, muito melhores, porque a gente está sempre mantendo um ou outro verdadeiro com aquilo que a gente faz. Se o teste foi bem feito, se a gente usou os componentes do design system como deveria usar, putz, tá começando a fazer o negócio, tá em dúvida, chama uma pessoa que trabalha no design system de design ops para participar da critique, isso é muito legal. Mas a ideia é tirar essa coisa de quando fazer, a gente sempre faz. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como fazer, tá?
E assim, gente, não sei se vocês sentem isso ou não, eu acho que todo mundo eventualmente passa por isso, que é tô com medo de mostrar, não sei se tá bom o suficiente, tenho medo que descubram que eu sou uma farsa. Síndrome do impostor, acho que todo mundo passa um pouco por isso. E, assim, eu nunca participei de uma critique que a pessoa apresentou, todo mundo levantou, bateu palma, deu um Oscar na mão da pessoa e foi embora. Sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para resolver. Então, fiquei muito tranquilo com isso, apresento e não tenho medo de fazer critique. Tá? Eu trouxe aqui 6 exemplos diferentes de como é que vocês podem fazer critique e exemplos, eu tentei trazer de novo, sempre que eu posso, exemplos práticos do dia a dia de como é que a gente faz isso aqui. Esse é um frameworkzinho que o pessoal do Figma usa também. Gosto do time de design deles, é muito bom. Você leia o que eles escrevem, são muito bons. Fala um pouquinho para vocês, que vocês devem estar mais acostumados, talvez, que é a critique comum, assim, aquele formato de apresenta e critica e ele é bom para projetos um pouco mais maduros. Então, quando que você faz uma critique comum? Ele é mais para um momento que você tem um problema um pouco mais bem resolvido. Tá? Então, você marca a critique para ouvir os feedbacks daquele trabalho que você fez. Não é uma coisa que você precisa deixar só para o final, e você pode marcar a critique, mais de uma critique para um projeto, iniciativa ou feature que você está fazendo, tá? Mas é quando você tiver uma maturidade, pensa no Double Diamond, né? Você já pensou no problema e você está pensando na solução já. Você está na segunda parte do diamante. Esse momento de fazer uma critique mais comum, quando você já passou um tempo na solução. Não precisa estar pronto, mas é importante. Tá? E como é que funciona? A critique, geralmente, você marca ela, organiza um documento, apresenta em 30 minutinhos ou menos e ouve os feedbacks dos outros pelo resto do tempo. Tá? Qual o tipo de documento que eu gosto de criar? Eu acho que as apresentações funcionam bem, ou documentos de texto corrido, tá? Depende do que os times preferem ali, mas tem que ter um documento. Fazer critique navegando no Figma é muito ruim, evitem. Por quê? Porque ela só funciona para quem conhece o arquivo do Figma. Porque para quem não conhece, a pessoa ficar indo e voltando, para cima e para baixo, troca de página, já se perdeu. Então é legal ter um documento que todo mundo possa ver. O que é legal ter nesse documento? Então, algumas coisas. Primeiro, o que você está fazendo? Então, essa é a primeira coisa que eu coloco no documento. Aquilo, aquela iniciativa, aquele projeto, aquela feature que você está fazendo. Coloca numa descrição rápida, em um parágrafo, o que aquilo tenta, qual que é o objetivo que aquilo atinge. Colocar os principais objetivos que você está tentando atingir com aquilo e em que momento você está. Por que isso aqui é importante? Porque isso vai dar o frame para a pessoa que vai fazer a crítica, que vai trazer os feedbacks para você. Se ela não sabe o objetivo que você está fazendo, você só mostra uma tela e fala, e aí, ficou legal? A pessoa vai falar, ficou, mas independente se a resposta nunca é ficou legal ou não ficou legal. A resposta é, existe um jeito melhor de atingir esse objetivo? Eu deixei alguma coisa passar? Então é importante ter isso. E o estágio que você está ajuda a pessoa a entender em que momento você está, como é que ela pode ajudar melhor. E para ajudar ainda mais, outra coisa que é importante quando você vai para uma critique é falar que tipo de feedback você está querendo, que tipo de feedback você não está querendo. Então, por exemplo, esse aqui era de uma coisa que estava numa perspectiva um pouco menos definida. Então, a gente não tinha pensado ainda no visual, nas coisas, como é que elas iam funcionar, era mais um wireframe, um vision type. Então, não adianta você falar, mas esse vermelho não tá legal, tá beleza. Não sei nem se vai ser vermelho, não é o momento. O que eu estou procurando de feedback? Se tem alguma coisa que dá para eliminar, dá para deixar mais simples, se tem isso impacta outras áreas e tem um problema e eu não estou vendo, outros produtos vão ter um efeito sobre isso. Localização, nesse caso, era um negócio importante, assim, tinha número de documentos, diferentes países e tal. É importante, deixando passar alguma coisa grande aqui. Então, deixar claro na critique qual tipo de feedback você quer, ajuda a direcionar aquilo que você vai ouvir. Se deixa aberto, você pode falar um negócio que, sei lá, por exemplo, copyright. Eu não tinha nem pensado nisso aqui ainda. Não adianta falar que o botão não está claro a copy, porque realmente não está. Não era o momento disso. Essa é uma parte importante. Geralmente é legal você fazer o overview do flow também. Então, explicar aonde as coisas começam, onde terminam, meio que dar uma visão geral para as pessoas. E aí, sim, uma vez que elas têm a visão geral do que você está fazendo, você passa tela a tela, página a página, explicando o que você fez em cada pedaço do fluxo, como é que você resolveu os problemas, qual era o objetivo. Se você ainda tem coisas para explorar, que era o caso aqui, por exemplo, era uma tela que a gente sabia mais ou menos o que ela queria fazer, mas tinham caminhos que a gente queria explorar e não teve tempo ainda, a gente deixou isso claro. Então, quando você leva isso aqui para a critique, as pessoas conseguem entender melhor e conseguir dar o feedback, dizer, olha, se o seu objetivo aqui era A,
eu acho que você não conseguiu fazer A muito bem, porque essas coisas deixaram isso confuso, ou você tem um jeito melhor de fazer A, você pode fazer isso desse outro jeito, ou na verdade eu acho que o objetivo está errado, deveria ser outra coisa. Então isso ajuda bastante. Ter isso tudo, né, o documento, desde deixar claro o que você está resolvendo de problema, falar os feedbacks que você quer, dar uma visão geral e depois entrar no detalhe, essa estrutura ajuda as pessoas que participam da critique. E aí é bom vocês conhecerem também mais ou menos quem são as pessoas que vocês podem chamar para uma critique, né? Quem são meio que os arquétipos que vocês podem chamar, que eles trazem para uma discussão como essa. Então, o apresentador sempre vai estar lá, que é a pessoa que chama de critique, organiza o documento. Colaborador, a maioria das pessoas normalmente fazem esse papel. Você vai ouvir, analisar, dar feedback sobre o trabalho. Você pode também chamar umas outras pessoas, como uma pessoa que é o arquétipo do sábio, uma pessoa de research, por exemplo, que tem muito conhecimento ou sobre o produto, ou sobre o cliente, ou uma outra pessoa de design mais sênior, que já viu aquele problema há mais tempo, tá naquele produto há mais tempo. E a ideia é ela trazer uma perspectiva um pouco mais de conhecimento daquilo que está resolvendo já. Seja porque ela está trabalhando naquele problema, naquele produto, enfim, só que tem mais conhecimento. É bom de chamar. O disruptor, então, se você é uma pessoa, e aí vai para quem está participando dessa dica também. Se você é uma pessoa mais sênior de design, quando você participa de uma critique, é importante que você tenha o papel também de fazer perguntas mais difíceis. De tipo, não só se prender, mas o visual ficou legal, a usabilidade está boa, mas isso resolve qual o problema? Por que você está fazendo isso? Dá para não ter isso? Então, o disruptor tem esse papel, então, às vezes, chamar uma pessoa mais sênior, uma liderança mais executiva, ajuda a ter esse papel de questionar um pouco mais as premissas fundamentais daquilo que você fez. E é bom também sempre ter alguém que ajuda, ou secretário, ou destilador, enfim, a pessoa que está fazendo isso ajuda a pessoa que está apresentando, que às vezes está conversando, não consegue parar para anotar ou para ver os feedbacks, então pode ter alguém para anotar. Tá? E acho que talvez é o que vocês estão mais acostumados a fazer, é o mais comum. Então, fica só como exemplo de material, acho que eu gosto de fazer as coisas que eu acho que ajudam, e os tipos de pessoas que vocês podem convidar para fazer isso. Tá? A segunda, que é uma que eu tenho usado bastante, especialmente quando você está com uma coisa, tem uma coisa que acabou de começar, ou que, assim, nesse caso que eu vou mostrar, o negócio está super corrido, a gente não teve muito tempo para fazer, então a gente meio que teve que arrumar a solução, conseguir uma solução muito boa em pouco tempo. O Jam ou Workshop, ele funciona muito bem para isso. Tá? Então, quando que você deve usar, fazer um Jam ou Workshop? Quando tiver uma incerteza grande sobre o problema ou sobre a solução, e especialmente se tiver muito pouco tempo e muita expectativa. E como é que funciona? As pessoas se juntam de 1 a 3 horas juntas, mais a minha experiência, mais do que 3 horas, ninguém está prestando mais atenção, tá? Então, assim, entre 1 e 2 horas é o sweet spot, às vezes tem que aumentar para 3, porque o problema é um pouco maior. E é necessário você começar com um problem statement claro, é, e alguém que vai facilitar esse processo, que pense como fazer o workshop. Eu vou mostrar um exemplo. A gente tinha um negócio, caiu de repente. Alguém falou, então, gente, tem que fazer esse negócio, a gente tem que terminar isso aqui até dezembro. Isso era, sei lá, 3 semanas atrás. E eu falei, beleza, a gente tem que terminar, a gente tem que, pra gente terminar isso, ter isso aqui funcionando em dezembro, a gente tem que estar com isso aqui, discutindo isso, a solução prática, tipo, daqui 2 dias. Eu falei, beleza, tá bom. Então, o que que eu fiz? Falei, tudo bem, vamos chamar algumas pessoas. E aí eu procurei pessoas que já conheciam ou o produto ou o problema para participar disso. Então, chamei a galera, falei, vamos sentar junto para resolver. E aí, isso que vocês sempre vão fazer, mas daqui para frente depende muito de como que vocês querem fazer aquilo. Tá? Então, o problem statement ele é sempre importante estar claro quando você começa um jam ou workshop, porque se isso aqui não está claro, cada um vai fazer uma coisa, você vai divergir e não vai chegar no final. Então, isso é o que vai guiar. Então, a gente tinha que possibilitar que o cliente fizesse uma coisa específica até o final de Q4, até dezembro. Né? Esse era o problem statement. Então, a gente já se colocou também no frame assim, de tá bom, então não dá para a gente fazer um negócio muito complexo, a gente tem que ser o mais objetivo possível e simplificar. E no caso específico desse, e aqui que começa a divergir, vocês vão usar meio que todas as ferramentas que vocês têm na bolsa nesse momento, era um negócio que tinha, ele batia em muitos lugares diferentes. Então era um fluxo específico que acabava tendo impacto era uma jornada relativamente simples e tinha impacto em muitas coisas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um blueprint. A gente parou para falar, beleza, vamos olhar tudo o que tem que acontecer em cada um desses passos e discutir os impactos que isso tem e tal, sem falar de solução por enquanto. Essa é a primeira coisa que a gente fez, justamente porque tinha esse receio de que, meu, é muita coisa acontecendo, a gente vai deixar as coisas passarem. Então, a gente fez um blueprint
E aí a gente fez um wireframe simplão. E isso aqui foi um negócio que a gente conseguiu, de repente veio alguém falando, baixou Maomé, desceu da montanha lá, falou, dezembro tem que estar pronto, e beleza, a gente tem que tirar da cartola com ele. E isso aqui ajuda, é uma ferramenta que ajuda bastante para esse tipo de coisa acontecer. Especialmente se vocês tiveram uma aula de facilitação com a Feri, ela ensina muito dessas técnicas, assim, como é que você ajuda as pessoas a chegarem numa solução do problema e colaborarem, e aqui é um jeito muito importante de usar isso. Eu precisava trazer conhecimento de várias pessoas para a mesa para a gente resolver um problema muito rápido, tinha uma certa pressão em cima e deu certo, porque juntando essas coisas todas e pensando em como fazer isso do melhor jeito, rolou muito bem. Tem o Pair Design, e essa aqui é muito boa, porque você vai focar em resolver um problema específico, com detalhes, né? E a ideia é assim, quando que você pode puxar para fazer isso? Idealmente, quando você tem uma coisa para resolver, um problema claro para resolver, você já sabe mais ou menos o que vai resolver, mas tem dificuldade em progredir em algum aspecto. Ou o fluxo está complicado, ou o visual não está encaixando, alguma coisa assim. Como é que funciona? Você chama outra pessoa que tem experiência com aquilo e que você está tendo dificuldade de vocês trabalharem juntos. Exemplos, meu, tô fazendo um fluxo super complexo, que eu não tô acostumado num produto novo. Quem sabe, faz isso bem, quem tem experiência com esse produto, eu quero fazer um pair. Ou, putz, um dos meus objetivos de carreira é evoluir no visual. Estou com um desafio enorme na mão, não sei como fazer. Muito chamar um pair também, tá? Como é que vocês começam um pair? E aqui, geralmente, você vai trabalhar direto na ferramenta, tá? Então, aqui é tudo dentro do Figma já. Mas o papel que você tem, assim, nos primeiros, sei lá, 5, 10 minutos é explicar o problema, ou seja, até onde você chegou, porque lembra, aqui a gente não está falando de discovery de problema, está falando de solução já. Então, você precisa contextualizar outra pessoa. Tem um documento de assim, olha, é isso que você está trabalhando, o que a gente tem, quais são os objetivos que a pessoa, né, user jobs, user stories que existem, que eu já fiz de processo, discovery, e explicar o fluxo no geral do que está rolando. Então, esse é outro exemplo real de um fluxo que está trabalhando. O que vai acontecer, o que não vai. Tal. E aí, passa rápido pelo Figma, mas tem que demorar tipo 10 minutos, e aí você entra no modo de pair. Como é que funciona o modo de pair? Então, o driver é a pessoa que é você, né, que chamou o pair. Então, você vai estar com o mouse e teclado na mão, vai estar fazendo as coisas, e importante, você vai estar pensando em voz alta. Então, quando você estiver fazendo, por que eu estou colocando esse botão aqui, ou fazendo esse negócio, você vai olhar para a matéria e falar, putz, eu acho que não está legal, porque eu não sei o que está acontecendo com esse botão e tal. Então, você vai falar em voz alta, também como se estivesse trabalhando, pensando em voz alta. E vai ter a pessoa que vai estar te observando e te ajudando, que é o Navigator. Então, se vocês usam Figma, por exemplo, dá para fazer o multiplayer ali. Você clica na cabecinha da outra pessoa, você começa a seguir ela, tira o teclado, deixa o voice aberto e vai falando. E aí a pessoa pode falar, meu, isso aqui tá estranho, não tô achando legal. Você fala, beleza, eu acho que o problema é a arquitetura visual. Então, ó, tá vendo que esse botão tá assim, sensado? Como é que você acha que dá para criar uma separação melhor entre esses dois blocos que são relacionados, mas não estão parecendo que são relacionados? E aí você deixa o seu papel como mais pessoa mais sênior, que tem mais experiência com aquilo, é nunca falar o que fazer. Eu falo daqui um pouquinho também disso, assim, não quer falar, olha, faz isso, quebra em dois blocos ou faz aquilo, mas muito mais ajudar a pessoa a pensar como você pensa. Então, fazer as perguntas certas, do tipo, olha, parece que o problema é que não tem uma distinção visual clara entre as duas coisas. Como é que você poderia criar uma distinção visual mais clara, criar uma hierarquia visual mais clara? E deixa a pessoa fazer. Ela vai começar, vai tropeçar um pouco, você fala, e aí você vai sempre tentando fazer essas perguntas para cutucar, para a pessoa entender onde é que estão os problemas, mas deixando ela resolver. Tá? E aí, falando um pouquinho de ferramenta, que eu acho que é legal, se vocês não fizeram, façam isso com a própria ferramenta de voz do Figma, que é, se vocês usam o Figma, claro, é muito legal, porque dá para você escrever no seu cursor, e se você está falando, o cursor pisca. Então, às vezes a pessoa consegue ver onde é que você está com o mouse apontando, porque você está usando a própria ferramenta de voz do Figma. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito do Figma. Então, é mais uma dica de usem, é uma baita ferramenta, está lá, vocês dá de graça lá no pacote que a gente já usa, se vocês usam o Figma, então usem que é muito bom. Eu acho melhor do que usar um Meet, por exemplo. É. Tem a critique silenciosa, então é uma versão assim que remota daquela critique comum, e a gente geralmente faz isso ou quando não tem tempo, ou quando não tem agenda, ou quando a gente quer um volume maior de feedback. Tá? Quando você vai fazer isso? Mesma coisa da critique comum, tem que estar no nível bom de maturidade,
mas principalmente não dá para compartilhar uma critique silenciosa, uma critique assim, que é uma coisa que está muito imatura ainda, se eu só olhar e entender e tal. Então, tenta fazer isso aqui com coisas um pouco mais maduras. Como que funciona? Constrói um documento completo, e a diferença principal da critique aqui é que você não vai estar lá para explicar, você vai ter que ficar de pé sozinho, tem que estar bem escrito, bem documentado, e envia para as pessoas que você quer pedir o feedback. Tá? E aí, uma outra dica aqui é, se nem todo mundo sabe usar o Figma, não manda arquivo do Figma com apresentação. Mas eu adoro usar o Dropbox Paper. Mas se ninguém tem acesso, não estão acostumados, faz no Google Docs mesmo, tá tudo bem. Então, aqui é muito importante que o acesso à ferramenta, por mais que você não goste, ou não seja o ideal, seja bom, tá? E aí, mesmo, para dar um exemplo aqui, aquele documento que eu mostrei para vocês lá de Critique, nesse caso eu usei o mesmo documento, e aí, o que eu fiz aqui é, a gente fez uma sessão de feedback com uma galera, e eu queria feedback dos times dessas pessoas. A gente falei, beleza, galera, valeu, foi importante ter vocês aqui e tal. Aqui está o documento, enviem isso para os times de vocês, expliquem o que está rolando e eu queria ver o feedback deles também. E aí a parte legal é que é do Google Doc, a empresa inteira é do Google Doc, então teve bastante comentário nas próprias páginas de várias pessoas até discutindo entre si. Então, a pessoa de CX olhou e fez, e aí outra pessoa de atendimento veio, que faz a operacionalização do negócio, veio e falou e deu mais feedback. Eu falei, beleza, ó, entendi o que vocês falaram, fiz essa mudança aqui, ver se funcionou ou não. Então, eu consegui um volume grande de feedbacks que eu demoraria, sei lá, horas para poder apresentar para todo mundo, mas eu consegui fazer muito mais rápido, porque o documento ficava sozinho, em pé sozinho, consegui mandar para a galera, e eles conseguiram meio que dar feedback. Então, aqui nesse caso eu usei bastante porque eu precisava de um volume grande de feedback, eu precisava mostrar para várias pessoas, tinham várias áreas que se preocupavam com aquilo, vários designers de outras áreas e várias pessoas de áreas até de fora de design, de produto, precisavam dar feedback, e eu não queria ficar apresentar 10 vezes o mesmo negócio, e funcionou super bem. Tem o paper printout, que é isso aqui funcionava mais no escritório, dá para fazer no Miro também, eu não fiz, dá para fazer, mas é um jeito um pouco mais colaborativo. Então, quando você tem um fluxo muito complexo ou com muitas ramificações e ajuda, ter essa coisa do físico ajuda a gente, enquanto ser humano, especialmente quem não está acostumado com Figma, com ferramenta digital, a ter essa visão um pouco mais espacial de como as coisas estão e entender o que está acontecendo. Tá? Então, aí você pode fazer, imprimir ou, enfim, colocar no Miro todo o fluxo, explicar para as pessoas o que vocês estão revisando e dar os post-its para eles deixarem feedback. Então, esse aqui é um exemplo do iFood ainda, porque né, de empresa eu nunca fui no escritório, então não sei, tudo é virtual, mas no iFood a gente usava bastante isso. Então a gente tinha na frente da sala de reunião, a gente colava esse papel craft atrás, e aí quando a gente estava trabalhando em algum fluxo, a pessoa colocava lá o fluxo que ela estava trabalhando, e aí ela chamava, por exemplo, essa aqui é a designer e o PM conversando sobre um negócio específico. Então, como era uma coisa um pouco maior, um pouco mais complexa, era melhor colocar tudo na parede, a gente ia olhando onde é que as coisas iam, onde é que as coisas vinham, pegar os feedbacks e ir colando. E era legal também, até com uma ferramenta de comunicação. As pessoas às vezes passavam e olhavam, e ficavam, isso aqui, o que está rolando, o que vocês estão trabalhando. Então, era legal também para o pessoal ver o que está acontecendo e aprender um pouquinho. Tá? E tem uma última que às vezes é só quando você não quer discutir, mas quer contar o que está rolando, que é, bom, como é que você faz isso aqui, né? Quando você quer que as pessoas saibam como você está sendo feito, mas você não está exatamente pronto para receber feedback naquele momento. Ou porque você marcou uma critique mais para frente, ou porque já tem um momento para fazer isso, ou porque você vai marcar e quer falar, ó, estou fazendo isso aqui, quem quer ver, quem quer participar. E como é que funciona? Você vai enviar um link para um documento e as pessoas poderem ver aquilo, os arquivos que você tem lá. Qual que é o jeito mais legal? Isso aqui é uma coisa recente do Slack, vocês usam o Slack, ou se não, vocês não usam o Slack, tem uma ferramenta que chama Loom também, L-O-O-M, dá para fazer isso. E, por exemplo, que é aquele caso que eu dei um pouquinho mais cedo, quando a gente terminou aquele jam para fazer os wireframes que eu tinha que fazer, é o jeito de compartilhar, eu queria compartilhar no mesmo horário, a gente terminou, sei lá, 6 horas, guardei mais um pouquinho de tempo ali, e expliquei para a galera o que a gente tinha feito. É um negócio que, assim, a gente precisava comunicar, não era para discutir, a gente tinha discutido, sei lá, acho que era no dia seguinte, sei lá, de tarde. Então, eu queria que todo mundo soubesse o que estava rolando, tivesse tempo para dar uma olhada, para a gente poder discutir depois. Então, eu gravei um videozinho rápido, tipo, de 2 minutos, e coloquei no Slack, um videozinho do próprio Slack, ou você pode usar o Loom e colocar o link no Teams, enfim, como vocês preferirem, como funcionar melhor. Mas você coloca lá. E aí todo mundo conseguiu saber o que estava rolando, conseguiu fazer parte do negócio, entender.
E aí vocês viram que até fugiu um pouco do controle, porque de repente a thread tinha 43 mensagens lá. Então, eu falei, galera, segura a onda, a gente fala amanhã, que a thread estava pegando fogo ali já, mas funcionou super bem para compartilhar o que estava rolando. Tá? E aí, por último, umas diquinhas de como participar de uma design critique. A gente às vezes não fala muito sobre isso. Então, como é que a gente faz para dar feedback sobre o trabalho de design? E essa é uma coisa que, para quem teve uma educação mais formal de design ou de arte, às vezes participou, passou por isso. Então, o jeito que eu aprendi isso na faculdade, por exemplo, foram as aulas de pintura e desenho e escultura, que tinha esse hábito de colocar os trabalhos, a gente falar o trabalho do outro, explicar, fazer as defesas e tal. Uma coisa que eu aprendi um pouco mais na prática, mas, por exemplo, não era uma vivência que eu tinha de design tanto, era muito mais de arte, porque, né, enfim, eu fiz faculdade de artes, então, eu tinha, sei lá, eu sabia criticar um desenho, mas eu tive que aprender a criticar um fluxo de produto, por exemplo. Eu acho que eles são umas diquinhas boas, assim. E aí a gente sempre vai dar feedback, a gente acaba passando por umas coisas na cabeça, assim, né? Alguém no microfone quer fazer uma pergunta? Não? Beleza. Acaba passando umas perguntinhas na nossa cabeça também, né? Então, sei lá, e se eu falar besteira? Eu sei que não tá bom, mas eu não quero prejudicar a pessoa. Será que ela vai ficar brava? Como é que eu explico o que eu tô pensando? Eu sou qualificado, eu tenho experiência suficiente para dar esse feedback. Então, eu vou dar 4 dicas para vocês darem feedbacks melhores durante uma critique. A primeira delas e essa vale para tudo, inclusive, não só para critique. O feedback é sobre o trabalho e não sobre a pessoa. Então, quando você fala que você acredita que não tá funcionando o visual, ou que o fluxo está complicado, ou que dá para simplificar alguma coisa, ou que o objetivo não está claro, você não está falando da pessoa, você está falando do trabalho que ela está fazendo. E o trabalho tem todo um contexto, todo um porquê. Então, você não está falando, você é incompetente, você não sabe fazer, muito pelo contrário, você está ajudando a pessoa a fazer um trabalho melhor. Então, não fiquem com essa pira, assim, pelo menos eu tinha muito disso, assim, não fiquem com essa pira de que putz, eu tô falando, não quero falar para não magoar a pessoa e tal. O feedback é sempre sobre o trabalho. Segundo, a gente tem que aprender a expressar aquilo que a gente está vendo e pensando sobre o trabalho também. Então, eu vou dar uns exemplos, assim, do que não fazer numa critique. Então, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Eu amei, eu odiei. Acho que você podia fazer melhor e parar aí. Ou você dizer, eu teria feito assim, você deveria fazer assim, isso está certo, isso está errado. Sempre que você fala em absoluto, você coloca muito adjetivo, geralmente não é um jeito bom de você dar feedback sobre um trabalho de design. Tá, então como é que você pode fazer? Bom, tem 4 passos para dar um bom feedback de design. Então, primeira coisa, e aí, no final disso, você solta o seu feedback. Mas isso é uma coisa que eu passo na minha cabeça, por exemplo, quando eu estou começando a entender um trabalho para fazer um critique. Primeira coisa, tentar descrever para mim o trabalho. O que eu estou vendo? E aí volta para o básico do básico de design. Vamos falar de formas, tipografia, cor, o que está rolando? O que isso me faz pensar quando eu olho para isso que eu estou vendo? Segundo, quando você passar dessa parte um pouco mais descritiva, começa a fazer uma análise. Como é que as formas são utilizadas? Para que as cores e tipografias e as formas servem? Como é que essas coisas interagem entre si? Tem algum conflito acontecendo? Tem alguma coisa? E terceiro, você vai ver como é que interpretar esse trabalho. Então, você já analisou e vai agora tentar trazer uma narrativa e entender por que que essas coisas foram feitas assim. O que esse trabalho diz? Por que que ele foi feito? Por que que será que ele foi feito assim? Quais problemas ele resolve? E aí sim, você coloca isso em palavras e diz, e você avalia o trabalho. Então, ele resolve o problema que ele se propõe a resolver? O que eu estou sentindo com isso? Tá claro? Não tá confuso? Tá faltando alguma coisa? Estou sentindo falta de alguma coisa? Ou tem alguma tensão? Você olha e fala, meu, essas duas coisas estão brigando, tem uma tensão aqui, olha, dado que o seu problema para resolver era esse, eu esperava que você tivesse feito, esperava que isso tá aqui, estivesse aqui e não tá. Vou dar alguns exemplos, assim, de feedbacks bons e feedbacks ruins, e depois como se transforma num feedback bom. O jeito ruim de fazer, você, por exemplo, tem um botão específico que você fala, acho que esse vermelho que você usou aqui ficou ruim. Tá bom, o que a pessoa vai fazer com isso? Não tem nada para fazer com esse feedback que você deu. Mas se você mudar um pouquinho esse feedback, tem um jeito dele ficar bom, que você pode, beleza, fazer a análise ali, né? Olhando para o jeito que você usou o vermelho, eu entendo que você queria trazer um senso de urgência. Então, você fez os 3 primeiros passos. Você olhou, analisou, interpretou e você vai avaliar. Qual que é a avaliação? Eu acho que isso não está funcionando por conta das outras coisas que estão próximas e tudo parece urgente.
Beleza, esse é um feedback que a pessoa pode falar, beleza, então eu entendi. Então, e aí, o que que você acha? Porque você acha, né? A sua opinião. A sua opinião é essa, a pessoa vai olhar e talvez isso ajude ela a entender que ali realmente tem um problema que ela não tinha visto. Se só falar que o vermelho ficou ruim, você vai falar, beleza, mas quando você dá esse feedback assim, um pouco mais completo, passando por esses passos, ajuda a pessoa a entender qual que é o que ela pode fazer, o que está de errado ali. Tá? Jeito ruim. Eu tô achando que o visual desse fluxo não tá bom, você precisa refinar mais. Tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa assim. E esse não é um jeito bom de dar um feedback. Como é que vocês podem melhorar isso? Ser um pouco mais específico. Assim, o que que você está vendo? O que que você está observando? Qual foi a análise que você fez? Então, né, os 3 primeiros passos na frase ali. Os espaçamentos de tipografia eles são inconsistentes, como em A e B, dando exemplos práticos. E aí a sua análise no final. Isso gera uma tensão visual que não dá estabilidade para o todo. E se tiver aula de visual, vocês aprenderam um pouco sobre isso já, então acho que dá para entender um pouco do que a gente está falando, mas a ideia é essa, assim, você trouxe para a prática aquilo que você está vendo, você fez a análise daquilo para poder fazer um comentário mais bem informado ali, tá? E ruim. E até quando você faz um comentário positivo, é bom fazer do jeito certo. Então, sei lá, a pessoa fez a crítica, apresentou, você achou incrível, você fala, meu, muito bom, parabéns. Também não é um bom jeito de, por que que tá bom? O que que eu tenho, quando eu for fazer isso de novo, por que que eu tenho que repetir aquilo que eu fiz? Então, você pode falar, olhando para o trabalho como um todo, dado que o seu objetivo era simplificar um fluxo super complexo, acho que você encontrou uma boa solução e fez os trade-offs corretos nos pontos A e B. Parabéns. Então, aqui, mesmo os dois sendo feedback positivos e ninguém vai reclamar de receber o primeiro, o segundo é muito melhor como feedback. Ele ajuda a pessoa a entender o que que ela fez bem, e a pessoa entendendo o que ela fez bem, ela fala, beleza, eu posso fazer mais disso. Ou, enfim, pensar, tá bom, então não foi aquela outra coisa, eu achei que o visual estava muito bom, mas na verdade o que eu quis dizer é que eu consegui simplificar muito bem. Eu posso te perguntar, mas o visual, o que você achou? Então, isso aqui ajuda, mesmo quando o feedback é bom, fazer esses passinhos ajudam a você dar o feedback da maneira correta, tá? Terceiro, faça perguntas e entenda o contexto antes de dar o feedback. Então, pensando naqueles passinhos de dar o feedback lá, não adianta nada você falar isso ficou bom, isso ficou ruim, isso aqui tá legal, isso aqui tá bonito, porque na prática não é isso do design. O design não é arte, né? Não tem um valor intrínseco. O design só vale quando ele está resolvendo algum problema. Então, por conta disso, você tem que saber o problema e o contexto antes de poder falar qualquer coisa sobre o trabalho. Então, se você não entende, às vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer critique, por exemplo, elas levam meio que o feed e me passam por cima de tudo. Você está perdido? Não hesita em perguntar. Assim, tá bom, dá um passinho atrás. Me explica o contexto. Como é que você chegou na conclusão de que você deveria fazer isso? Como é que você chegou na conclusão de que esse era o problema e não era outro problema? Como é que você chegou na conclusão que era esse o pattern que você tinha que usar e não tinha que usar outra coisa? Tá? Então, não tenha medo de parar e pedir o contexto antes de dar qualquer feedback. E por último, e esse aqui eu acho que é o mais difícil da gente aprender a fazer, mas é o que tem mais impacto, que é ser estratégico e não prescritivo. O que isso quer dizer? O que é ser prescritivo? É quando você fala, ó, esse botão vermelho tá ruim, acho que você tem que usar o botão secundário, o botão primário ficou muito forte. Por que isso é ruim? Porque esse é o jeito de você desmotivar as pessoas, porque elas não vão crescer nada com isso. E se você é uma pessoa mais sênior de design, ou uma liderança, seu papel aqui é dobrado. Porque esse é para isso, esse é o seu trabalho. Essa é a sua obrigação, é desenvolver o time, é servir como essa pessoa que vai ajudar as pessoas a entenderem como melhorar. E se você for prescritivo na hora de dar o feedback, você pode estar resolvendo sendo um problema e desmotivando as pessoas, até mesmo sem perceber. E assim, eu sou culpado disso, e fui culpado disso muitas vezes, tá? Então, não é nenhum demérito, eu fiz muito disso. Acho que agora eu aprendi a, pelo menos, ficar mais vigilante para não fazer. Esse feedback mais prescritivo, ele meio que limita. A pessoa não vai pensar, mas ela vai executar aquilo que você falou. Especialmente se você for mais sênior, uma liderança, isso vai pesar bastante. E ser estratégico, então, é a chave. É você ajudar a pessoa a pensar e chegar na própria conclusão. Então, como é que você pode fazer isso? O primeiro jeito que você pode fazer é tentar relembrar a pessoa quais são os user goals, qual o problema que ela está tentando resolver ali. Então, se você vê que o negócio está muito complexo, um fluxo com muitos passos e tal, você vai falar, o objetivo desse fluxo é ajudar a pessoa a cancelar o plano o mais rápido possível. Ela não deveria precisar ficar preenchendo muitas informações. Ao invés de você falar, ó, tem muita tela aqui, tira essas duas e vai direto para o final. Deixa a pessoa chegar na conclusão.
fala onde está o problema. Explica o porquê. Então, aí você pode voltar nas OKRs, nos KPIs, nas metas e falar, ó, ajudar as pessoas a cancelarem o produto com facilidade vai fazer com que elas não liguem para o suporte ou reclamem da gente, aumentando a nossa eficiência operacional. Não vou abrir um chamado, por exemplo. Aqui, mais uma vez, você conseguiu explicar para ela o porquê que é importante, se você está discutindo, por exemplo, por que deve ser simples, se não deve, você traz uma perspectiva do porquê que isso é importante e amarra isso, por exemplo, nos OKRs, no KPIs e nas metas. E você dá as ideias iniciais sem ser prescritivo. Então, você aponta os caminhos, mas não aponta os fins. Então, você pode falar, olha, talvez existam várias maneiras de fazer isso, que pode ser tão simples quanto um botão, ou talvez um drop-down para informar o motivo. E aí você pode até usar, por exemplo, um benchmark. Eu acho que o produto X resolve isso super bem, a gente podia dar uma olhada. Aqui, às vezes a pessoa não está tendo uma luz de como dar o próximo passo e tal, às vezes você precisa ajudar, meio que ajudar a dar o primeiro passo. Mas tomar cuidado para não dar todos os passos para a pessoa e falar, faz isso, troca esse botão e faz aquilo. Isso é um jeito ruim de fazer feedback. Então, se você às vezes ajuda a encontrar as possibilidades para a pessoa aprofundar nelas, pode ser melhor do que você simplesmente falar, olha, faz isso. Então, aqui a chave é de ideias, no plural, e iniciais, sem ser prescritivo. Então, assim, pode ser tão simples quanto botar um drop-down. Você não falou que botão, não falou aonde, só ajudou a pessoa a dar um primeiro passo. E aí eu deixei aqui, acho que o Critique realmente é super importante. Deixei para vocês aí uma lista de links, de coisas para vocês continuarem lendo, para continuar aprendendo sobre o Critique. Todos muito bons. Tá? E, gente, era isso por hoje. Se vocês quiserem abrir para... está bonito é ótimo, a Patrícia colocou, agora que eu vi. Está bonito é maravilhoso, né? Eu adoro esse feedback. Ficou muito bom, parabéns. E não falar o porquê. E era isso que eu queria trazer para a gente conversar hoje, gente. Quiserem aproveitar para no chat aí mandar pergunta, quiserem abrir o microfone e fazer pergunta, estou aqui para a gente conversar. Eu acho excelente, né? Eu que fico na operação, acho que os pontos que você traz, assim, cara, ajuda muito, sabe? E o grande problema que eu vejo muito dentro dos clientes é falta de comunicação, ainda mais agora que a gente está remoto. É muita falta de comunicação, né? E conforme a gente vai criando, né, esses documentos, esses processos, facilita muito, sabe? Esse alinhamento. Tia, papai, boa noite. Boa noite. Achei super bacana. Cara, eu não sei como que tá, né? Acho que todo mundo aí. É essencial, assim, você falou no remoto, assim, isso aqui é arroz com feijão, se não fizer, complica muito. Ajuda bastante. Essas dicas de critique são excelentes. A gente acaba fazendo muito assíncrono, né, também, porque cada um, numa reunião, enfim, funciona super bem. Gosto bastante também. O assíncrono funciona bem, assim. Eu tentei fazer o Figma já, assim, mandar o Figma para a galera, fazer comentário no Figma, mas na minha experiência nem trouxe pra gente como exemplo aqui, porque acho que não funciona. É difícil outra pessoa abrir seu Figma e entender. Então, isso eu acho legal, assim, fazer os documentos. A crítica é síncrona com o documento, acho que funciona super bem, assim, na minha experiência. Mas mandar o link do Figma e falar, dá uma olhada, critica aí, assim. É difícil entender o Figma do outro ser humano ali. Às vezes a pessoa pensa, coloca de um jeito e tal, que você demora um tempo para entender. O documento contando uma história, às vezes ajuda bastante. Mais alguém? Quer comentar? Aproveitem. Pô, então acho que é isso, né? É isso, então. Fechamos, como sempre, galera. Vou até voltar lá no começo. Alguns de vocês a gente conversou um pouco no LinkedIn essa semana, falei um pouco com a Thalita, falei com algumas outras pessoas também. Então, gente, estou no LinkedIn, tirem dúvidas, exemplo, traz coisas do dia a dia de vocês para a gente conversar. LinkedIn e e-mail são as coisas onde eu estou. Me chamem lá, a gente troca uma ideia. Estou super disponível e para mim é um prazer sempre conversar. É um negócio que eu curto muito, pensar, conversar, então
hoje, depois, contem sempre comigo. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por compartilhar essa. Não deve ser fácil, né? Não está sendo fácil para ninguém aqui. A gente trampa o dia inteiro, mil coisas explodindo, a gente para 2 horinhas aqui para conversar sobre isso. Então, obrigado por todo mundo. Foi um prazerzão estar com vocês. Valeu, pessoal. Beleza? Obrigado, Matheus. Valeu, Excelente. gente. Até, boa noite.